Olá, pessoal. Bem-vindos ao Gymcast. Obrigado pela presença de todos. Esse é o nosso podcast, o podcast da Dynasty, onde nós vamos falar semanalmente sobre criptomoedas, vamos bater um papo aqui descontraído sobre cripto, mercado, o que está acontecendo, blockchain. A gente quer levar um pouco mais de informação e informação de qualidade para vocês que estão acompanhando a gente aqui. Bom, vamos começar aí, Fabio. Bora. Não tem como a gente não falar aí do... Nosso querido Elon Musk. Querido Elon Musk. Bagunçando o mercado. É um cara que eu admiro demais. Não tem como... O que ele fez é sem precedentes. O que ele fez com a Tesla, o que ele fez com a SpaceX, o que ele fez com tudo que ele se envolve é muito bom. Quer dizer, o cara é demais. Eu li o livro de ponta a ponta. É admirável, mas... É melhor ele ficar fora da cripto, né? Putz, tá bagunçando, né? Tá bagunçando. Ele... Felizmente ou infelizmente, ele tem muito poder nesse movimento, né? Ele acaba, por conta de tudo que você falou, levando uma massa de pessoas que acreditam nele, por tudo que ele é, do que ele fez, e acaba bagunçando um pouco o mercado, né? Porque, ora... Ele acredita demais no Bitcoin, na criptomoeda. Aí você estava calculando aí qual que é o percentual que ele tem de exposição em Bitcoin? Ele comprou $1,5 bilhão em janeiro, né, e fez o Bitcoin, por conta dessa ação, atingir máxima histórica, né, esse ano. E aí deu um alvoroço no mercado, né, muitas pessoas foram atrás e, obviamente... juntou com a questão do mercado institucional entrar, já estava fazendo esse movimento de entrada no mundo cripto, né? Isso acelerou porque eles soltaram uma tese muito interessante em relação a se posicionar com caixa a longo prazo no Bitcoin, por ser um investimento que tem uma rentabilidade descolada do mercado tradicional e com uma altíssima liquidez, né? Então, só essa tese ajudou a acelerar ainda mais grandes empresas se posicionarem, né, na cripto, e foi assim vamos dizer, falando português claro, abriu a porteira, né? E junto com isso vieram os entusiastas, né? As pessoas que, na verdade, não entendem do mercado, só estão assim, focados em ganhar muito dinheiro rápido, ficar rico. E essas pessoas, esse movimento que é uma quantidade enorme de pessoas que fazem esse movimento de efeito manada que a gente fala, né? Só para você ter uma ideia, você me perguntou, né? $1,5 bilhão que eles investiram representa 0,15% do market cap do Bitcoin, né? Então, só para você ter uma ideia do poder que o Elon Musk tem, uma soltada no Twitter que ele vai vender os Bitcoins, o efeito manada sai soltando. Mas eu acho que é muito na linha que você falou. Ele trouxe muita gente e agora ele afastou muita gente. Quer dizer, as pessoas que vieram pelo Elon Musk, não pelo fundamento do Bitcoin, são as mesmas que estão com medo e saem. E isso dá aquela subida e aquela descida no mercado. Eu acho que, realmente, quem já está no mercado cripto, isso que é legal o pessoal começar a ver, que quem entende os fundamentos do Bitcoin, nada mudou. Exato. Nada mudou. Ele pode falar o que for, nem ele, nem ninguém tem qualquer tipo de poder em mudar as regras do jogo do Bitcoin. Né? Então, o que a gente vê nesse momento? Que a gente sempre recomenda, né, que as pessoas que conseguem se posicionar, esse é o momento que você entra para comprar. Né? A gente vê um momento de oportunidade incrível para você aumentar a sua posição em Bitcoin, né? Sempre lembrando que a gente não é recomendação de investimento, mas as pessoas que estão olhando, estão procurando um bom momento, agora eu diria que é um bom momento para a entrada no Bitcoin. Exato. Né? E é engraçado, né, que a gente vê algumas incoerências, né, na tese dele de, por exemplo, parar de aceitar Bitcoin na compra do carro Tesla, né? Porque ele fala que é porque gera energia suja, né? Ele achou graça ficar fazendo manipulação de cripto e é engraçado porque, assim, a gente sabe muito bem, né? Você mesmo uma vez levantou isso, que as baterias do Tesla
Como que descarta, né? Descarta como, né? É metal pesado, né? E eu estava lendo uma matéria, vou até pegar aqui no meu celular, você que entende mais de energia do que eu. Enquanto o Fábio procura, uma coisa que eu costumo até... não adianta, por exemplo, se os carros Tesla eles são elétricos, eu acho que se ele começar a olhar por esse lado, né? Você teria que abastecer o seu Tesla, né? Em tomadas que vêm de energia renovável, solar, eólica ou PCH, hidrelétrica, essas coisas. A gente sabe que a matriz energética americana não é 100% de energia limpa, né? Então, você abastecendo esses carros, você também vai ter geração de poluentes provenientes do abastecimento do veículo, né? Então, eu acho que ele de novo, respeito demais como empresário, ele alcançou, eu vou falar isso, eu admiro ele em muitos pontos, mas pegar uma informação, jogar no ar, como se o Bitcoin fosse uma moeda suja em relação ao meio ambiente, eu acho que está totalmente sem fundamento. Se você for considerar quantas árvores são cortadas para imprimir todos os papéis, o papel, né, em dinheiro, o dinheiro, as moedas no mundo. Quanto que você não gasta de combustível de carro forte para transportar dinheiro? Quanto que você não gasta de energia elétrica das casas, das moedas do mundo inteiro para imprimir essas moedas? A logística de armazenar cofre, sistema financeiro. O quanto que não consome de energia todos os bancos juntos? Exato. Os bancos centrais. Os bancos, dizer, aqui você tem uma ideia, o sistema bancário, com sistemas de pagamento de cartão, ele gera mais de 250 terawatts hora ano. De cartão? O sistema bancário como um todo, né? O ouro gera quase 200, um pouquinho menos, 230 terawatts hora ano. Enquanto o Bitcoin está estimado em 113 terawatts hora. Né? Ou seja, se você for comparar hoje com o que acontece, ele tem um consumo bem menor. Mas, enfim, tem essa questão das baterias do próprio carro, dos carros dele, mas é a que você falou, né? A gente não sabe dizer se ele usa esse poder que ele tem para manipular mercado. A gente não sabe quais são os próximos passos dele, né? Eu acho que isso é só para fechar esse assunto aí de Elon Musk, porque nem vale a pena a gente... Porque não tem fundamento, né? Então, quando não tem fundamento, a gente só explica porque não tem fundamento, mas eu vejo que tem um prazo de validade essa manipulação. Porque, de novo, quem entende do mercado vai e se posiciona. Exato. Então, você começa a entender o mercado cíclico. Por que acontece? Do outro lado, né, simplesmente a Tesla parou de aceitar Bitcoin, tudo bem, não tem problema. Bitcoin ele já estava aí sem a Tesla aceitar. O que eu vejo é o seguinte: todo o mercado tradicional, o mercado tradicional, ele está se voltando para as criptomoedas. Então, você tem o quê? Fundos já preparados para custodiar criptomoedas internacionais, né? Que no Brasil a gente tem fundos multimercados que podem investir em fundos internacionais que também que fazem custódia de criptomoeda. Você vê bancos europeus já trabalhando custódia de criptomoeda, ter cofre para isso, né? E hoje saiu uma matéria de um banco em Singapura, né, que está fazendo essa exposição para clientes na Ásia também, né? Sim. Em criptomoedas. A Ásia também é super evoluída em relação à criptomoeda. Então, você vê, se tem todo um sistema se preparando, uma infraestrutura física, tanto de mineração, quanto de armazenagem, quanto de trade, etc., tudo isso sendo consolidado, nós estamos nos preparando para receber dinheiro institucional pesado para isso, e quando isso vier para o mercado, aí ninguém vai segurar o preço das criptomoedas, né? Então, o nosso amigo aqui, ele pela primeira vez em umas boas semanas, trouxe o market cap das criptomoedas para baixo de 2 trilhões de dólares, está 1,98 trilhões de dólares, trilhão de dólares. E, quer dizer, é um momento de compra, porque toda aquela infraestrutura não foi desinstalada, né? Não houve, vamos recuar, a criptomoeda não vai dar certo. Não, foi simplesmente uma opinião dele. É aquela história, né? Os desesperados saem vendendo, perdem dinheiro, enquanto
os que entendem do mercado se aproveitam desse movimento, se posicionam mais e vão ganhar com essa volatilidade, né? Os famosos mão de alface, né? Mas os mão de alface, eles têm que... o que a gente só lamenta, né? A gente gostaria que as pessoas tivessem conhecimento do fundamento para não ter esse tipo de comportamento. Sim. E é o que a gente vai trazer, inclusive, nesse podcast, bater um papo aí, sempre trazer convidados bacanas que entendam da parte de cripto, que entendam os fundamentos, bons projetos, para a gente discutir. Mas o mercado está mais maduro, né? Tá. Ele é totalmente diferente do que aconteceu em 2017 e 2018, né? Ele está mais sólido. É o que você falou. Hoje, bancos já se posicionam, bancos ajudam os clientes a se posicionarem, fundos de cripto, custodiantes profissionais. Você vê que tem gente muito grande hoje nesse mercado, coisa que em 2017 e 2018 não era nem pensado nisso, né? Então, só esse movimento, só dessas grandes empresas que já estão posicionadas em cripto, a gente já vê, e bancos, né? Assim, quase todos os bancos internacionais, e aqui no Brasil a gente já vê Itaú, Banco do Brasil, são bancos enormes, né? Que já estão posicionados ou se posicionando para o mundo cripto, né? E você vê o convite que a gente recebeu, né? Exato. Para ir falar onde? No maior evento de family offices do mundo, né? Exato, em Mônaco. Em Mônaco. Estamos indo lá, vamos falar. Fomos convidados, é uma coisa que desperta o interesse de investidores institucionais e gera todo o ecossistema gira em torno disso, porque eles vêm com investimentos pesados e potencializa o giro disso também na massa, né? Então a massa também consegue capturar esse valor que eles vão colocar no esse movimento sistema. dos family offices lá de fora, né, principalmente se posicionando em cripto, já estava acontecendo no final de 2019, né? Você mesmo foi para um evento lá na Europa, na Suíça, e você já tinha relatado esse movimento, né? Então hoje está muito mais, como é que pode dizer, pulverizado, né? Hoje, você tem uma ideia, você falou do evento de Mônaco, né? Quando a gente foi falar do nosso projeto lá, e eles fizeram uma pesquisa nos 150 family offices que já confirmaram presença, foi unânime, né? Todos querem conhecer o projeto, porque é um assunto que está borbulhando no mundo inteiro, né? E eles vão começar a perceber, eles estão querendo só entender e testar, né? As teses mais atuais, eles estão falando entre 3% a 5% do portfólio deles alocar em cripto, né? Então, isso a gente entende que é um teste, porque quando eles entenderem o fundamento e começar a ver o potencial de retorno que esses 3% a 5% tem em relação ao montante, quando você fala de family office, o foco principal de um family office é manter o patrimônio, né? Ele não tem a ter agressividade, investimentos e tal, porque é um escritório da família que faz a gestão de grandes fortunas, né? Mas o que pode ter de retorno, inclusive em ativos, em criptoativos que tem qualidade, que tem valor mesmo, isso pode aumentar aí ao longo do tempo, aí chegar próximo aí dos 7%, 8%. E é muito dinheiro institucional quando a gente está falando disso. Só nesse nosso evento que a gente foi convidado, a estimativa lá são 4 tri e 500 bi. Isso. É isso? Under management das famílias que vão estar lá. 4 trilhões de dólares e 500 bilhões. É mais que o dobro do market cap das cripto mais que o dobro. Então, inteira, né? Se você tem lá meia dúzia que resolve levantar a mão, eu quero entrar nesse mercado de cripto, pode aumentar em 15%, 20% o market cap aí do dia para noite, né? Sim, sim. Bom, vamos ensaiar bem o discurso lá para o pessoal entender. Já está afiado, né? Uma pergunta que o pessoal faz sempre pra gente é como que entra no mundo cripto, né? Porque eu acho que é interessante, eu já não vi uma vez só, foram várias vezes que eu ouvi o pessoal falando assim, pá, mas o Bitcoin tá caro, quase 300 mil reais, como que eu compro? Dá para comprar fração, né? Acho que a grande maioria das pessoas, elas ainda não entenderam que a cripto ela é fracionada. O Bitcoin tem 8 casas decimais.
Então, você pode comprar um Satoshi, que é a menor unidade do Bitcoin, que é 0,00008 zeros, né? E 7 zeros e 1, né? Então, que seria um Satoshi, que hoje é quase nada. Não daria para comprar porque a taxa de transação ela seria mais alta. O pessoal vê, acha que tem que comprar um Bitcoin inteiro e não tem 300 mil reais para comprar. Não estou com 300 mil hoje, não vou comprar o Bitcoin. Mas poucos sabem que você pode comprar 100 reais, 500 reais, 300 reais. Aquele dinheiro que sobra, que você não vai usar. A gente sempre recomenda que coloque o dinheiro que você não vai usar, porque pode acontecer isso. Sim. Caiu agora 26%, você só perde esse dinheiro se você realizar. Então, se você segurar, não vender... Sempre visão a longo prazo. Você tem que olhar a longo prazo. Então, isso a gente fala, olha as criptos, 3, 5, 8, 10 anos. Quando as pessoas começarem a fazer isso, olhar nessa direção, vai ser interessante. Então, quer dizer, aquele dinheiro que sobrou... sobrou aqui 300 reais. Pode comprar um pouquinho de Bitcoin, pode comprar 500 reais. O 13º não usou tudo, compra um pedacinho de cripto. Sim. Mas aquele dinheiro que você não vai usar, que não é o dinheiro do dia a dia, que não é o dinheiro emergencial, que não é o dinheiro de comprar um carro ou uma casa ou fazer um investimento que você precisa de uma liquidez imediata. Exato. Quando eles começarem a enxergar isso, vai ser bem interessante. Então, o pessoal pergunta, mas e como que entra? Como começa? Eu acho que tem 2 passos aí que é primordial do pessoal entender. Uma, entrar através de uma exchange, que são as corretoras. Então, você pode procurar diversas corretoras. A maior, mais confiável é a Binance, né? Que a gente usa. Tem exchanges brasileiras aí, você tem N exchanges, você procura exchange, vê as melhores colocadas, entra, vê se tem Reclame Aqui, vê qual é a reputação daquela exchange, quanto tempo ele está no mercado, faz uma pesquisa. Faz uma pesquisa, escolhe uma exchange para trabalhar. Eu uso a Binance, você também usa, a maioria usa, porque tem muitas moedas, você pode trocar uma moeda por outra, você consegue fazer uma movimentação muito boa na Binance. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, que eu acho que é muito importante, conhecer carteiras, saber onde guardar. Porque exchange serve para comprar e vender. Para você armazenar, você armazena numa carteira, que ela pode ser no celular. A gente usa a blockchain é uma carteira muito boa, né? Tem a MetaMask, que é uma carteira para usar no browser, MetaMask, e N outras. Tem a Ledger, para você usar como uma hard wallet, tem a Trezor, que é uma hard wallet. Então, a pessoa tem que entender como que funciona isso para saber gerenciar. A cripto, ela vem com muita responsabilidade, né? E fazer um procedimento de segurança próprio, né? Porque a partir do momento que a cripto está na sua mão, né? E se perde, é a mesma coisa você perder a senha do seu banco. E não ter gerente. E você não ter para quem reclamar, não tem gerente. Então, a gente sempre orienta também as pessoas passarem para as carteiras privadas, né? Quando já tem um volume significativo de dinheiro, né? Se for pouco dinheiro, a gente aconselha deixar até na própria exchange e, de novo, que nem você falou, fazer uma pesquisa das melhores, né? Porque são exchanges que dificilmente, ou eu não vou falar impossível, mas muito difícil de acontecer qualquer tipo de problema. São exchanges que têm seguradoras, resseguradoras. Se acontecer qualquer tipo de roubo via hacker, eles vão ressarcir, né? Já aconteceu na Binance, ele pagou todo mundo, porque são focos, né? Hackers tentam atacar 24 horas. Agora, são exchanges que a gente deixa nosso dinheiro lá tranquilo. Confia, né? O que eu falo é que a liberdade vem com responsabilidade também, né? A criptomoeda, ela te liberta, você fica mais livre para você movimentar os seus recursos, para você armazenar, para você transferir, para você viajar com cripto e usar caixa eletrônico, sacar. Sim. Só que isso vem com a responsabilidade de saber como que é o seu procedimento de backup, né? E é super simples, é só a pessoa entender que, olha, eu tenho que anotar 12 palavrinhas-chave aqui e guardar num lugar seguro. Se o lugar seguro vai ser na sua casa, ou num cofre, ou você vai dividir em 2 partes e guardar em 2 lugares diferentes, aí cada um vai avaliar de acordo com o que tem de investido ou comprado em cripto, né? Exato. Mas
É simples, é mais simples do que abrir uma conta em banco. Você tem que ir lá, preencher um monte de formulário, você assina um monte de contrato que você nem lê, porque tem 300 páginas. Você, sabe, você assina coisa que você nem faz nem ideia que você está assinando. É uma dificuldade para fazer qualquer tipo de serviço, entendeu? né? Não vai, não é pró-cliente isso aí. Você tem uma estrutura pesada, cobrando taxa. Quando você vê, vem taxa daquilo, taxa disso. Você tem que reclamar, pedir estorno. Quer dizer, esquece. Cripto é aquilo liberdade, ali. né? É liberdade. Você instala uma carteira em 1 minuto, você baixa, você consegue receber pagamento em criptomoeda de outra pessoa. Acabou. Sim. Acabou. É muito fácil. Então, quando as pessoas entenderem a facilidade disso, né? Para mandar dinheiro para fora, a gente faz pagamento internacional. Precisa pagar fornecedor internacional, a gente ensina o fornecedor a aceitar Bitcoin. Ó, ele manda a nota fiscal com a carteira dele na nota fiscal. A gente registra, pega aquela carteira, faz a transferência, pagou. Sim. Não precisou subir documento, pedir pelo amor de Deus, para o gerente para aprovar, justificar, ir lá pessoalmente, né? Colocar uma roupa bem alinhada lá para o gerente explicar porque você está fazendo o câmbio. Pô, por que você quer pagar a conta? Sim. Né? Tipo... Infelizmente, né? Exato. Já passamos por diversas experiências dessas, né? A gente vê a facilidade que é a usabilidade da criptomoeda. E que você falou, a hora que a grande massa entender, aí... Ninguém segura. Já não está segurando, mas o mercado vai crescer estrondosamente, né? Exponencialmente, na verdade. Acho que nós estamos na beirada, né? Tá na beira. Tá, é só ligar a chavinha. É só dar um empurrãozinho, né? Exato. Isso vai acontecer, né? Muitas coisas lá no início, quando a gente começou nosso projeto há 5 anos atrás, a gente já cantava, porque a gente respirava esse mercado 24 horas por dia, a gente estava entendendo de fato o impacto que a cripto ia causar no mundo financeiro, né? Chamavam a gente de louco para baixo, né? E a gente vê hoje, já depois de um amadurecimento do mercado, o que ainda vai evoluir, né? E a gente já enxerga isso, né? E o pessoal que a gente falava para comprar quando estava $2.000... ninguém comprou, né? Ninguém comprava. Aí chegava a 2.700, o cara, não, quando eu vou esperar cair para 2.400 eu compro. Nunca mais víamos 2.700. E os que compraram, venderam quando bateu 10. Né? Bateu 10, aí vendeu. Bateu 10, vendeu. A gente falou, compra agora e não vende nunca. Nunca mais, Os caras demoraram para comprar e venderam na sequência. Quer dizer, fizeram tudo o contrário, né? É impressionante, né? Vamos dar uma dica ao contrário para as pessoas, para ver se eles fazem dessa vez o certo? Mas acho que agora eles entenderam, né? Sei lá, acho que já... Não, agora entenderam. Mas muita gente pergunta qual que é a melhor hora de entrar. Não tem. Agora. É agora. É agora. E é sempre agora. Porque todo esse mecanismo... É claro que quem entrou na sexta-feira... Imagina... Aquela pessoa que entrou sexta-feira toda animada, entrou, caiu 26% dá uma baqueada, em uma semana. Aí não, dá uma baqueada, fala, você tá louco, isso é mercado para mim, né? Mas o conselho que todas as pessoas que a gente encontra que ainda não tem o contato com a cripto, de fato, né? A gente sempre orienta a pensar a longo prazo. Semana passada, o meu personal quis entrar no mundo cripto. Na verdade, ele nunca tinha, só que ele está vendo as postagens, está vendo o que está acontecendo no mercado. Ele falou, pô, me ajuda aí. Aí eu ajudei ele a abrir a conta na Binance, né? Orientei ele em umas 3, 4 moedas que... Você já abriu umas 100 contas da Binance né? Já 100 contas você já abriu fácil. Já, né? porque aquele código eu não deixo a pessoa pronto, né? pensar muito, né? Já meto o código e já abre. Mas eu fiz ele abrir, na verdade ele estava querendo, eu ajudei ele a abrir, orientei ele a investir em 3, 4 das moedas mais óbvias que eu acho que para início eu acho que diversificar demais não é legal. Acho que a pessoa tem que colocar o pé e começar ele a fazer as próprias pesquisas, né? E a gente sempre faz essa orientação que você falou, né? Colocar um dinheiro que não vai precisar nem a curto nem a médio prazo, né? Esquecer que aquele dinheiro existe, nem que seja quase nada, mas que entre, né? E ele fez isso, mas ele fez a semana passada. Aí hoje eu encontrei ele e ele falou, nossa, você viu? Eu falei assim, cara... Não veja. Lembra que eu falei para você que é a longo prazo? Esquece que aquilo existe. Daqui a alguns anos você vai ver o que eu estou te falando. Porque a curva
ela é ascendente. Você viu que o segurança aqui do prédio tem visão, né? Sempre que ele encontra a gente, ele fala, pô, quero entrar, quero comprar um pouquinho, quer colocar um dinheirinho. Quer dizer, quem tem essa visão de que tem que participar, você que falou, né, lá atrás, eu lembro muito bem que você falava que quem não tá no jogo, a bola não vai cair no pé. Exato. Entende? Se você não estiver no campo, a bola não cai no seu pé. Sim. Então, se posicionar de forma a olhar no longo prazo, eu acho que não tem estratégia melhor. Sim. Não tem estratégia melhor. E quem fizer isso vai se dar tão bem, mas tão bem. Longo prazo, estou falando 5 anos. Imagina alguém pegando um valor, colocando hoje e esperando 5 anos. Eu não sei, principalmente foi o que você falou, nas moedas que são as de linha de frente. Quer dizer, principalmente Bitcoin, né? Tem umas outras aí, a gente tem inclusive a nossa, né? Mas não é esse o motivo do podcast, não é falar do Jim. Mas a pessoa tem que escolher uma cesta e falar, essa cesta aqui eu acredito. Exato. Porque esse tem fundamento, que é o Bitcoin, e tem esses 4, 5 projetos que eu estudei, gostei deles, e eu quero estar junto e colher o resultado ao longo do tempo. Sim, sim. Eu acho que é nessa linha que as pessoas deviam começar a olhar e estudar. E o que a gente vê que falta muito as pessoas elas estão tão ocupadas, e isso é tão importante... que você também, eu não lembro quem que falou isso, mas você me disse que o maior erro de uma pessoa hoje é não estar posicionado em cripto. O né? CEO da Chapo falou isso. O CEO da Chapo. Quer dizer, o maior erro de alguém hoje é não estar posicionado em cripto. Sim. Porque um negócio tão importante que isso pode definir o seu futuro financeiro. Sim. Se a pessoa ela pega, estuda isso e entra e não fica só ouvindo ruídos para se posicionar aqui ou ali, se ela estuda, entende, se posiciona de forma séria, né, e pensa a longo prazo, a chance está aí. Nós estamos vendo, é clara. Para a gente é cristalino o que está acontecendo. Quando as pessoas começarem a enxergar isso... Não, então, é o que você falou outro dia, né? Não é a questão de ser apaixonado pelo mundo cripto, é a questão de entendimento do mundo cripto. Tem nada a ver com acreditar. As pessoas às vezes falam, porque a gente fala com... É engraçado, né? Quando a gente dorme e acorda nesse mundo, que a gente, assim, há 5 anos atrás, a gente já discutia isso, né? A gente está participando no início de uma revolução. Revolução, é uma revolução. E cara, além do dinheiro, além da parte financeira, existe um propósito aí, que isso que faz a gente levantar cedo e não ter hora para dormir, né? E quando a gente fala para as pessoas, a gente fala com emoção, né? E a gente passa essa emoção para as pessoas. Mas não é a questão de ser apaixonado por isso, né? É o entendimento que faz com que a gente tenha essa paixão, na verdade. A gente entendeu e se apaixonou. Exato. E não a gente se apaixonou por algo que é intangível. Não. Exato. Vamos falar do Bitcoin. O Bitcoin ele é um código, é um software, ele está escrito. Sim. Então, quem entrar na internet e buscar white paper, Satoshi Nakamoto, Bitcoin, dinheiro eletrônico, vai achar. Sim. É simples de ler, ele é curto, vale a pena a leitura. É claro que entra na parte das equações, não precisa entrar muito, mas a parte do conceito, ele é imutável. Sim. Não dá para mudar. Então, ninguém no planeta pode mudar. Ele é anônimo no sentido de quem fez isso, o Satoshi Nakamoto, ninguém nem sabe quem é o cara. Então, quer dizer, ele já foi lançado, ele está sendo minerado em milhões de computadores, é impossível parar isso. A regra de emissão já está definida, não dá para você mudar isso. O mecanismo de recompensa, ele já foi definido por software, ele é imutável, não dá para mudar. Então, se a pessoa coloca um computador para minerar e consegue minerar, ele vai ter uma recompensa já pré-estabelecida. A política inflacionária já está definida, não pode ser alterada. Então, você tem aí dezenas de anos ainda que você tem a emissão das cripto, do Bitcoin nesse formato. Então, quando você entende que tudo isso é impossível de ser manipulado, é impossível, você fala, bom, nisso eu acredito.
Quer dizer, você não depende do humor de ninguém, você não depende de político votando, você não depende de executivo de empresa decidindo sim ou não, você não depende de nada, tá tudo definido, do começo ao final do Bitcoin. A quantidade que vai ser emitida, tá tudo muito claro. E quando as pessoas entenderem isso, que é impossível de manipular, né? Quando eles entenderem isso, eles vão entrar e falar assim, eu quero fazer parte. E quando as pessoas entenderem isso em massa, aí o preço do Bitcoin vai lá para as alturas, porque vão perceber o valor disso, né? Vão perceber o valor. E a beleza de ter sido a primeira vez que a gente não, né? Que no caso Satoshi Nakamoto proporcionou de transferir valor pela internet, né? Exato. Usando a o rede, dinheiro né? digital, né? O dinheiro digital. Isso foi fantástico. Porque né? é uma moeda que... É uma moeda. Por mais que você fale, não foi emitida por um banco central, ela é uma moeda, ela tem valor. Sim. E ela tem valor do planeta inteiro. Isso nunca aconteceu antes. Sim. Vocês têm na Europa, o maior case de sucesso parecido com esse foi o euro. Que você colocou ali o grupo dos países da União Europeia utilizando o euro. Que mais, né? O maior case de sucesso de uso global de uma moeda é o Bitcoin. Sim. Então, quer dizer, isso já é real. Então, as pessoas vão perceber esse valor. Eu acho que, tem bastante coisa para a gente falar sobre isso. Eu acho que foi o que você falou. A gente é apaixonado pelo mercado de cripto. Eu não vejo... Por entender, Mas eu não vejo nem outra vida eu tentando mexer em outro mercado que não seja de criptomoeda. Agradeço aí ter tido experiência em outros mercados, no real estate, né? Então, tenho bastante experiência em outros mercados que foram previamente, que vai servir de base para a gente desenvolver nossos projetos aqui para frente. Mas todos os projetos, eles têm que envolver de alguma forma blockchain, criptomoedas, Sim. porque é algo que vai mudar a forma de como o planeta movimenta. Né? Já está mudando. Esse ponto que você falou de transacionar valor, eu acho importante, que é uma coisa que eu sempre falo, que o impacto que o blockchain é tecnologia, né? Pessoal que não conhece a fundo, não está familiarizado, o blockchain, ele é a tecnologia que está por trás do Bitcoin, tá? Então, a tecnologia que está por trás do Bitcoin é o blockchain, e outras criptomoedas também usam essa tecnologia para fazer as suas transações, né? Então, quando você entende o que está por trás do blockchain, que você consegue atrelar diversos projetos, seja imóveis, seja energia, seja o que for, você vê que é inevitável que o mercado financeiro inteiro seja convertido para essa tecnologia. E essa tecnologia permitiu, pela primeira vez na história, a transação de valor pela internet, e não simplesmente dados. Porque mesmo antes, quando você tinha o seu Bankline, você olha lá o seu saldo no seu banco, você está vendo um dado. Você não está vendo o valor. O valor está lá no cofre do banco, ou no sistema, no servidor do banco, mas não na sua mão. Sim. Quando você pega o seu celular e vê o seu saldo de criptomoeda no seu celular, ele está aqui e só aqui. Então, esse conceito de você transferir, se eu quiser transferir para você, eu vou transferir, ele vai sair daqui e vai ir para a sua carteira. Então, esse conceito de passar valor pela internet, só o blockchain que permitiu. Sim. E, na minha opinião, ele é mais impactante do que a própria internet. A internet, ela teve um papel primordial na evolução da comunicação, até da humanidade como um todo. É claro que a internet é necessária para o blockchain, mas eu vejo o blockchain mais impactante, vai trazer mais impacto para a humanidade do que a própria internet. Eu também acho isso. Vamos falar do co-criador do Dogecoin, chama Elon Musk de vigarista egoísta, né? Eu li essa matéria esse final de semana, achei engraçado demais. Ele tweetou falando que o Elon Musk é e sempre será um vigarista, né? E egoísta. Por tentar manipular o mercado, etc. tal. E ele fala que tirou sarro da aparição dele no Saturday Night Live lá.
E eu fiquei sabendo que esse cofundador do Dogecoin não tem mais nenhum Dogecoin, na verdade. Ele vendeu os Dogecoins lá no início, porque eles criaram o Dogecoin como um meme, né? Para tirar sarro das criptomoedas e dessa euforia que estava na época que ele... acho que foi, se não me engano, foi em 2017 que foi criado, eu não lembro, não sei se você lembra disso. Mas ele mesmo não acreditava no potencial do Dogecoin, né? Tanto que ele doou, parece que ele doou para uma instituição de caridade e não valia nada. Discordo, né? O Elon Musk está longe de ser um vigarista, né? Ele é um empreendedor fantástico, mas eu acho que ele deve ter ficado com uma dorzinha de ter soldado. Ficou, hein? Eu acho que ele tinha algumas centenas de milhões de dólares hoje, hein? Nossa, imagina. Eu tenho Dogecoin um pouquinho, né? Por causa da minha cachorra, que é um Shiba Inu, né? A área, né? E... Não só o Dogecoin, você tem como o próprio Shiba Inu. Shiba Inu. Tem, né? Tudo que tiver Shiba Inu, eu tô comprando um pouquinho. Né? Que é outro token que valorizou demais, né? Nessas últimas semamas, né? O Shiba Inu é demais, né? É bom demais, né? Na verdade ele tá com uma queda aqui de 2,47, 1,64 agora atualizou, nas últimas 24 horas. Mas também é um token meme, né? Não tem um projeto assim por trás. Ele tem um pouco mais de fundamento do que o próprio Dogecoin. Ele tem recompra, ele tem algumas... recompra e queima, né? Ele tem alguns fundamentos, né? Alguns fundamentos. Eu queria dar destaque aqui para Cardano, né? Que apesar de toda a queda do mercado, a Cardano aqui teve 14% de valorização nos últimos 7 dias, né? A Cardano... Ela foi a única que segurou, né? Isso. A Cardano, ela é uma blockchain, vai concorrente do Ethereum, que também vai permitir emissão de criptomoedas em cima da plataforma deles. E teve muitos avanços no projeto recentemente, por isso que eles começaram a ganhar a atenção do mercado, né? Inclusive, nas últimas semanas, a gente viu uma migração do Bitcoin para as altcoins, que são todas as outras moedas que não são o Bitcoin. Sim. Que isso para a gente é muito bom, porque mostra que o mercado está começando a amadurecer. Né? E quem vai ficar em Bitcoin é quem quer fazer a sua reserva de valor. Existem muitos projetos em criptomoeda que têm o potencial de valorização muito maior do que o Bitcoin no curto prazo. Né? Você vê projetos aí, ó, se eu vou pegar aqui, Cardano deu 14% em 7 dias. Vamos ver outras que deram... Você tem aqui outras... Você tem projetos que dão 15%, 70%, 8% Solana. Quer dizer, você tem uma série de projetos que, apesar da queda do Bitcoin, eles vieram aumentando o seu market cap. Isso é muito bom. Isso mostra que as pessoas elas estão começando a olhar os projetos, estudar, e está aparecendo coisa muito boa. A grande vantagem do mercado de criptomoedas é que é um negócio global. Né? Sim. Quando você lista ela em diversas exchanges, diversas corretoras, você consegue um alcance global muito rápido. Coisa que não dava para fazer no mercado tradicional. Para você ter um alcance grande, você tinha que fazer um IPO. Um IPO, quem consegue fazer são só empresas que faturam centenas de milhões, né? Sim. Que preparam durante anos essa estratégia, até chegar o momento de fazer isso. As criptomoedas democratizam o acesso a recursos. Então, bons projetos com um bom time conseguem aí, num curto espaço de tempo, levantar um recurso suficiente para desenvolver o projeto. Sim. E ganhar sua rede de apoiadores, que são os compradores dos seus tokens. Isso a gente vê que está acontecendo aí com uma frequência, e você começa a transformar o mercado tradicional, né, dando acesso tanto para o investidor quanto para o desenvolvedor e o empreendedor que começa projetos promissores. Então, a gente olha aqui o volume de emissões que está acontecendo, até projetos grandes como a Theta, que a gente viu e gosta, o próprio Tron também, que eu tinha visto lá atrás, eu vi que depois ele deu uma recuperada nas últimas semanas, óbvio que caiu depois com o Bitcoin, mas você vê centenas de projetos recebendo funding, e eu acredito muito numa safra aí de grandes projetos daqui a 1, 2, 3 anos. Sim, que são projetos que estão sendo desenvolvidos. Não são rápidos, não são plug and play, mas são projetos que vale a pena também olhar no longo prazo.
Isso é praticamente essa democratização é interessante porque antes essas grandes empresas, elas nasciam normalmente lá na Califórnia, no Silicon Valley, né? Sim. Então, você tinha que passar por Stanford, tinha que passar... Tinha que ser gênio, Você tinha que ser gênio, você tem que estar num grupinho muito seleto, sabe? Um clube, fazer parte desse clube, ter acesso aos venture capital, para você começar a fazer rounds de investimento, para depois você crescer e você faz 5, 6, 7 rounds e depois você cresce, vai para um IPO, etc. Então, a criptomoeda está permitindo que bons projetos, sejam eles na Ásia, na Europa, a América do Norte, América do Sul, que eles consigam montar esse projeto, ter visibilidade mundial e começar a fazer uma captação de grande porte. Sim, né? sim. Isso é muito bacana. De repente, um dia a gente fala bastante sobre o Jim, até o que a gente enxergou nisso e como foi estruturado o nosso projeto de real estate. Mas, assim como o nosso, tem muitos outros aí interessantes e a gente vê, quando você tem um acesso global, se entrar uma fração pequena de pessoas que acreditam que estão junto com você no projeto, seu projeto pode virar algo muito, muito grande, muito bacana. Exato. Quer falar de Ripple ou não? O Ripple a gente está no stand-by, né? Então, você tem atualização? Estou vendo uma matéria aqui, acho que hoje é dia 17, foi de ontem. Atualização do processo do XRP, a SEC, que é o órgão regulador americano. A CVM deles, né? Afirma que os executivos da Ripple estavam cientes de suas ofertas erradas, né? Isso ainda é um braço de ferro que vai demorar bastante aí para ter um desfecho, né? A gente não sabe qual vai ser esse desfecho, mas a Ripple, a XRP é um projeto que a gente já vem acompanhando... É antigo, né? Há muito tempo, né? É um projeto de 2012, né? Mas desde quando a gente começou com o nosso projeto, a gente já vem acompanhando a Ripple, né? É um projeto muito interessante, né? É um blockchain de liquidação financeira. Alguns bancos adotaram na época para fazer transações interbancárias, né? Estavam tentando eliminar o SWIFT, mas acabaram tendo essa denúncia nos Estados Unidos e estão enfrentando aí um processo contra a SEC, né? E é uma questão de aposta, né? Porque se eles perderem esse processo, a gente acredita que o valor do token vai derreter, né? Agora, se eles ganharem, eles estão falando que até vão abrir capital na bolsa, né? Vão para o IPO. E aí vai dar uma estourada no valor. Mas ainda pelo andar da carruagem aqui, eu acho que vai ainda demorar bastante tempo ainda para ter um desfecho aqui, viu? Esse é um problema aí das criptos que circulam nos Estados Unidos, né? O regulador lá, ele tem mão pesada demais, e o impacto de uma ação, mesmo que eles sejam inocentados, que não tenha nenhum tipo de problema em relação a, auditamos, está tudo certo, o impacto negativo no projeto ele é muito grande, né? Então, você pode destruir um projeto com esse tipo de ação. Sim. É claro que a gente tem que sempre pensar em preservar o comprador do token, o investidor. Você não pode expor ele a riscos que ele desconheça. Então, você tem que ser muito claro quanto aos riscos. Mas uma vez você informando, a pessoa entendendo aquilo, é complicado, porque você está falando de projetos de tecnologia que tem inovação. Pode dar certo, pode não dar. Ele pode ir para frente, pode não ir. Então... vai depender muito da sua tese, se sua tese está correta. Às vezes você tem que investir muito em pesquisa para saber se o projeto vai dar certo ou não. E nesse meio do caminho, o projeto precisa de apoio, né? Se você faz uma emissão, que é a primeira etapa, que é você levantar os recursos, e aí você já recebe uma autuação, você começa a investigação, isso, aquilo, e começa a desmanchar o projeto, e você nem deu o próximo passo que é desenvolver. O Ripple é um projeto que eu postava bastante, inclusive lá no começo, você lembra do IOTA, né? Sim, que era a blockchain voltada para Internet of Things, Internet das Coisas. Também apostei um pouco na IOTA. Minha posição lá, a IOTA está lá, eles desceram, está em 33º
colocado, mas eu acho que nós estamos num momento de desenvolvimento. E quando você fala de desenvolvimento, você tem que investir, investimento gera risco, e você tem que deixar o cliente, o token holder, ciente dos riscos e tem que tocar o projeto. Tem que seguir uma compliance, é claro, tem que evitar a lavagem de dinheiro, tem que fazer o KYC, saber quem é o seu cliente que está trazendo o seu dinheiro, mas você não pode ficar barrando o projeto e travando nessas etapas iniciais. Por isso que eu sou muito a favor de jurisdições crypto-friendly. Tá? Então, que são amigáveis para as criptomoedas. Estados Unidos não é. Definitivamente não é. Assim como tem diversos países que tentam proibir, né? Que não entenderam ainda que é impossível proibir criptomoeda, não dá. Mas é importante buscar jurisdições que são crypto-friendly, como principalmente a Suíça, que é onde fica o nosso projeto. Você tem Malta, tem Gibraltar, você tem Estônia, você tem Liechtenstein, você tem Singapura. São regiões assim que eles respiram cripto, que eles falam de cripto o tempo todo, incentivam cripto, e os projetos que nascem lá, eles têm mais suporte, né? Então, são essas jurisdições que, inclusive, que a gente olha para a expansão das nossas operações, para justamente estar alinhado em cima com o que o governo pensa, com o que os reguladores pensam, com o que o público pensa. Porque, no final das contas, quem não entende, a gente estava discutindo hoje de manhã, né, no almoço, né? O cético, muitas vezes... Ele desdenha, ou muitas vezes é a ignorância naquele assunto, que ele só vai se sentir confortável se ele se posicionar como cético. Fala assim, eu sou cético. Então, se eu sou cético, então eu não acredito nisso. Não, você não é cético, você não entende. Então, essa que é a questão. Então, enquanto os países eles não pegarem, né, sentar para estudar, para entender e ver todos os benefícios que pode trazer, que a Suíça fez isso. A Suíça está se intitulando o Crypto Nation, quer dizer, a nação cripto. Por quê? Porque entendeu. Porque sentou, estudou, viu os benefícios, abriu uma série de incentivos na região de Zug, que é o Crypto Valley. Nós chegamos lá, tinha 14, 15 empresas de blockchain. Hoje são mais de 1.000 empresas. Então, me fala qual que é o país que fez a lição de casa. Se a Suíça fez isso, atraiu 1.000 empresas, e o faturamento que eles estão trazendo, e o recolhimento de impostos que eles estão fazendo em cima disso, que é muito maior. Imagina, se eles tivessem se fechado e proibido, não ia ter nenhuma dessas empresas. Então, dentre elas, nós, né? Então, você vê um ecossistema formado que movimenta bilhões de dólares por dia lá na Suíça. Por quê? Porque eles entenderam, abriram as fronteiras e deixaram. Então, quer dizer, eu sou muito... no começo, Fábio, a gente falava com as pessoas que falavam assim, pô, mas eu sou cético quanto a isso. Eu ficava chateado, você sabe, né? Ficava, puta, tipo, que o cara é cético, né? Mas hoje eu vejo que eles não entenderam. Não queriam sair da zona de conforto, não entenderam, na verdade. Não queriam sair da zona de conforto, e para dar o conforto, ainda para não sair da zona de conforto e ficar confortável de estar na zona de conforto, ainda se autodenominavam céticos, né? Então, o que a gente quer fazer justamente é remover esse ceticismo, trazendo informação e mostrando como que é o mercado mesmo. Quando as pessoas sentirem o que a gente está sentindo em termos de liberdade, em termos de leveza, é muito leve, porque quando a criptomoeda ela é mundial. Sim. Se o país A ou o país B proíbe, a gente vai para o C, vai para o D, vai para o E. Exato. Sabe? Enquanto houver um país no planeta que seja amigável em relação à cripto, ela vai existir no mundo inteiro. Sim. Enquanto existir um, pode ser uma ilha no Pacífico. Se aquela ilha for crypto-friendly, a criptomoeda vai existir no mundo inteiro. Sim. Ela só não vai existir se o planeta inteiro proibir. E mesmo assim, pessoas vão ter, assim como tem muita coisa proibida que o pessoal tem, mas criptomoeda, se um país permitir, eu acredito que ela vai estar presente no mundo inteiro e é isso. E só complementando o que você falou, né, em relação até ao projeto, você citou como exemplo o IOTA, né?
É um projeto que você acreditou, que você estudou, que você viu, que ele tem entregáveis, né? E como projetos tecnológicos às vezes demora mais do que o previsto, às vezes tem percalços no meio do caminho, e isso acaba impactando no valuation, no valor do token, né? Mas se você tem paciência, se você estudou o projeto, se você viu que o projeto realmente tem embasamento, ele é um projeto sério, as pessoas envolvidas, está em jurisdições confiáveis, né? E você tem que ter paciência, porque isso um dia você vai capturar o retorno, o valor disso com muita alegria, né? Isso aconteceu até um exemplo, né? Que a gente entrou numa ICO de uma empresa na Suíça em 2017. Né? O Swissborg, né? A Swissborg. Estava na Suíça, um projeto que tinha uns entregáveis interessantes, porém, por conta até depois de ter enfrentado o inverno cripto, eles foram impactados como todas as altcoins, principalmente o Bitcoin acabou liderando. Ficou 2 anos lá morto o projeto, ficou morto, assim, perdeu quase 90% do valor dela na época do ICO. Só que depois, em janeiro, eles conseguiram entregar parte do que eles haviam colocado no roadmap deles e subiu absurdamente. Ou seja, quem entrou no ICO lá ganhou muito dinheiro, né? Multiplicou por 10, na verdade, mas teve que ter paciência, porque eu conheço muita gente que entrou e saiu no meio do caminho. Né? Não, a gente tem que entender o projeto para ver se você posiciona, você não fica mudando, né? Sim. Você sabe que eu não sou fã de day trade, né? Porque não não somos, porque eu acho que isso tira o sono. Isso, você sai de posições e você, de repente, você fala, pô, não devia ter saído, tava uma posição tal. Eu acho que tira o sono. Eu acho que você tem que olhar sua cripto, se posicionar e ficar. Ou você tem que viver disso, né? Ou a gente não teria nem tempo para fazer isso. É day trader. Agora, só para entender a IOTA, por que eu entrei? Porque você sabe, a gente é louco pela tecnologia blockchain. Só que ela é uma tecnologia que ela tem alguns pontos que você não consegue ter tudo. Então, por exemplo, para você ter uma segurança muito grande nas transações, a mineração, como você processa a transação, ela pode demorar muito, né? E quando você quer fazer transações microtransações, ela pode ser uma rede muito pesada. Então, a proposta da IOTA era deixar isso mais leve para equipamentos que têm IoT, que é a internet das coisas. Então, é o semáforo no trânsito, é o carro, de repente o celular das pessoas interagindo. Você tem muitos devices interagindo entre eles e gravando numa blockchain. Então, esses devices, eles não são devices que têm alta capacidade de processamento. Então, você precisava de transações mais leves para fazer esse tipo de interação. Então, com carros, com veículos, com pedestres, com semáforos, etc. E tudo que você pode imaginar interagindo junto. E eu vi que também a Bosch estava junto do projeto, estava financiando, né? Estava junto e apoiando. Então, quando você vê um problema real com uma solução plausível e pessoas sérias envolvidas, essa foi a minha análise, eu fui lá e entrei. Ficou um tempo para baixo, inclusive tenho que estudar mais, saber se eles estão retomando, como que está o roadmap deles. Mas é isso, acho que isso faz parte do trabalho. Como eu falei para você, não dá para ignorar a cripto agora. Você tem que olhar, você vai ver quais são os assuntos que te deixam mais interessados. É energia, é IoT, é distribuição de streaming de vídeo, é game. Para cada assunto que você se interessar, vai ter algum projeto de criptomoeda. Sim. E você pode estudar alguns deles e escolher qual que você vai querer participar ou não. Exato. Acho que isso é o que a gente realmente aconselha. E quem seguir esse conselho, Sim. É bom que agora a gente está gravando, né? Sim. Antes a gente não gravava, só falava, né? A gente pode gravar e assistir daqui a uns 4, 5 anos, As pessoas que não entraram não vão confirmar também, né? A gente vai começar a falar o nome das pessoas que a gente está conversando na semana. Lógico. Sim. A gente monta uma lista a gente faz uma homenagem no final. Homenagem? A gente podia fazer uma homenagem daqui a 3 anos, né? Sim, fulano, ciclano, beltrano. Mas bacana. Legal. Bom, pessoal, muito obrigado pela presença de todos, principalmente os que tiveram paciência de assistir até o final. Continuem acompanhando a gente
A gente vai toda semana trazer conteúdo novo para vocês e discutir tipo um bate-papo, trazer convidados também, para vocês estarem sempre atualizados no mercado de cripto. Tá bom? Muito obrigado, até a próxima. Obrigado.